Passamos a apresentar Justiça Além da Vida, obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carboni. O céu salpicado de estrelas testemunhava um momento significativo na vida de vários jovens que lotavam aquele auditório engalanado. Dentro de instantes, seria realizada a cerimônia de formatura dos alunos da faculdade. Depois de anos de estudo e dedicação, o curso estava concluído e os formandos conquistavam o diploma de bacharéis em Direito. Em seus semblantes, um misto de alegria e expectativa. Estavam alegres porque conquistaram um diploma universitário, verdadeiro privilégio num país onde o analfabetismo ainda é gritante. Mas a alegria se misturava com a ansiedade, pois o diploma significava apenas uma porta de entrada num mundo ainda pouco conhecido para aqueles jovens. O que a vida lhes reservaria? Entre os formandos estava Mário Rodrigues Gonçalves, que esperava, com o coração aos saltos, o momento em que seu nome fosse chamado. Eu nem acredito que consegui chegar até aqui. Parece que estou sonhando. De repente, seu pensamento mergulha no passado, ele retorna no tempo e se vê no lar muito pobre, onde passou a sua triste juventude. Mário, acorde, filho. Mário. Levante, filho, tá na hora. Que horas são? 6:30. Deixei um pouco de café para você na caneca. É só esquentar. A senhora já vai sair tão cedo, mãe? Tenho que ir trabalhar. Conheço um lugar onde tem muito papelão, mas se a gente não chegar cedo, não consegue pegar nada. O seu uniforme está passadinho em cima da cadeira. Aquele uniforme está muito apertado, mãe. Eu sei, mas não dá para comprar tecido agora. Você vai ter que esperar mais um pouco. O pai não vai com a senhora hoje? Ele já foi. Levantou de madrugada, coitado. Não vá se atrasar para sua aula, viu? Eu fico preocupado de deixar o Pedrinho sozinho, mãe. Tenho medo que aconteça alguma coisa com ele. É tão pequeno ainda. Não tem outro jeito, Mário. Já andei procurando creche para ele, mas não tem vaga. Mas não se preocupe. A dona Juventina vem de vez em quando dar uma olhadinha nele. Será que vem mesmo? Ela é tão ocupada. Vamos confiar em Deus. Ai. Você está com fome, não é? Ontem à noite não tivemos o que comer. Mas hoje, se Deus quiser, a sucata vai dar dinheiro e teremos comida. Se der, vou comprar até um pedacinho de carne. Bem, eu vou indo. Tchau. Que Deus acompanhe a senhora. Naquele mesmo dia, por volta de 11 horas, quando Mário retornou da escola, algumas pessoas se aglomeravam em frente à sua casa. O que é que está acontecendo aqui? Ninguém teve coragem de responder. Então, ele divisou a mãe, sentada na calçada, chorando, tendo uma vizinha ao lado. Por que foi acontecer isso? Meu marido era um homem bom, não merecia. Deus sabe o que faz, dona Ana. E agora? O que será de mim e de meus filhos? Ele não lhe faltará. Tenha fé. Mãe! Nervoso, ele se aproximou da genitora e... Por que a senhora está chorando? Ah, filho, que bom que você chegou. O que aconteceu? Uma tragédia, Mário. Uma tragédia. Tragédia? Mataram o seu pai, meu filho. O quê? Não! Eu não acredito! Eu não acredito! Infelizmente, é verdade, Mário. Mas como? Quem o matou? E por que fez isso? Não sei, meu filho. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. Quando o encontraram, ele já estava morto. Mas onde o encontraram? Perto do lugar onde a gente tinha marcado de se encontrar para catar sucata. E onde é que está o corpo dele? A polícia levou para o IML. Já faz um mês que o pai morreu e até agora a polícia ainda não descobriu quem matou ele. Pior do que isso,
Desistiram da investigação. É isso que não entendo, mãe. Por que desistiram? Não sei, filho. Acho que porque somos pobres. Isso me revolta, sabe? Mas eu juro para a senhora que um dia vou ser delegado e investigar todos os crimes contra pessoas pobres. Nenhum bandido vai ficar impune. Só os advogados podem ser delegados, meu filho. Pois então eu serei advogado e depois delegado. Mas vou cumprir o que estou prometendo. A senhora vai ver. Já está na minha hora. Onde é que a senhora vai? Olha, vou trabalhar. Não posso me dar o luxo de ficar em casa ou a gente morre de fome. Deixa eu ir com a senhora. Eu ajudo a puxar a carrocinha. Eu não queria te sacrificar, mas não estou conseguindo muita coisa sozinha. Juntos podemos encher a carrocinha de papelão. Catando sucatas e empurrando a carrocinha com a mãe, Mário sonhava que um dia seria delegado e prenderia muitos bandidos. Os sonhos lhe davam forças para levar adiante a dura vida de catador de papel. Embalado nas recordações de sua triste adolescência, Mário nem ouviu os discursos e as homenagens prestadas aos professores e paraninfos. De repente, a voz do mestre de cerimônias chama pelo seu nome, mas ele não ouve. Foi preciso que um colega o tirasse do estado metódico e só então se dirigiu para o palco a fim de receber o seu diploma. Em seguida, o patrono da turma de formandos, Dr. Otaviano Antenor de Almeida, fez um discurso. Meus queridos alunos, serei breve, pois tudo o que deveria lhes dizer já o fiz durante o nosso curso. Entretanto, não custa recordar que os senhores, a partir do término desta cerimônia, deixarão de ser alunos, aprendizes. Serão advogados, promotores, juízes, delegados de polícia. Todavia, urge não esquecer que a advocacia, a magistratura, a promotoria, a atividade policial não são um fim, mas um meio. A justiça é que é o fim, e por isso jamais deve sair do pensamento dos senhores. Um advogado que não luta pela justiça em todas as suas causas não é digno da advocacia. Um juiz distante da justiça também não será digno da toga. Um promotor que não prova justiça de igual modo não honrará o seu ministério. O discurso causou grande impacto entre os formandos. Invisível aos olhos dos presentes, havia uma outra assembleia formada por espíritos superiores que insuflavam nos formandos ideias e ideais superiores. Espíritos ligados a diversas ramificações religiosas davam-se as mãos na esperança que os novos bacharéis pudessem contribuir para aproximar a justiça do amor. Abel, o pai de Mário, também estava ali, muito feliz. Aqui está o primeiro processo para você desenvolver. E espero que o faça com brilhantismo. Puxa, obrigado, doutor. Confesso que estava ansioso para começar a mostrar serviço. Do que se trata? É um caso relativamente simples, embora envolva muito dinheiro. O Sr. Dantas, empresário da construção civil, aliás, um dos nossos melhores clientes, está enfrentando problemas incontornáveis no casamento e deseja se divorciar. E a esposa? A princípio não concordava, mas depois percebeu que não havia possibilidades de reconciliação e acabou aceitando a separação amigável. E o motivo? Mas como você é curioso, rapaz. Não lhe ensinaram na faculdade que em processo de separação amigável não se discute os motivos? Basta saber que o casal quer a separação e cuidar de elaborar a petição e apresentá-la ao juiz. Portanto, faça isso. Ligue para o Dr. Dantas e marque um horário para você atendê-lo. Ele lhe trará a minuta da partilha de bens. E lembre-se que se trata de um cliente especial. Por isso não lhe faça tantas perguntas. Seja discreto, o que me parece não ser o seu forte. Cuide só do essencial. Como posso cuidar de um divórcio sem saber o motivo pelo qual o casal está se separando? Isso não é certo. Estamos entendidos? Dr. Mário? Desculpe. O que há?
Está no mundo da lua, rapaz? Não, senhor. Eu só estava pensando em... O senhor não é pago para pensar, mas para trabalhar. Desocupe essa cabeça e faça o que mandei. Claro, doutor. Pode retirar-se. Com sua licença. E mais uma vez, obrigado. Esse sujeito às vezes me intriga. É curioso, compenetrado, enfim, certinho demais para o meu gosto. Não sei se terá vida longa neste escritório. No dia seguinte, logo pela manhã, o senhor Dantas comparece ao escritório de advocacia conforme solicitação de Mário e imediatamente é conduzido para a sala do jovem advogado. É o Dr. Mário? Perfeitamente. Sou Dantas e estou aqui conforme sua solicitação. Obrigado por ter vindo e muito prazer em conhecê-lo. Prazer. Queira sentar-se, por favor. Obrigado. O que deseja, doutor? Sou um homem muito ocupado. Meu tempo é escasso, por isso peço-lhe que seja breve. Eu entendo e prometo que eu serei. A senhora, sua esposa, não veio? Não era necessário. Ela está de pleno acordo com a separação e a divisão de bens. Sim, mas a presença dela seria... Esqueça minha esposa, doutor. Providencie a papelada do divórcio o mais urgente possível para acabar de vez com essa história estressante. Tudo bem, senhor Dantas. O senhor trouxe... Antes que ele terminasse a frase, o homem retirou uma folha de papel da pasta e entregou. Aqui está a relação dos nossos bens e como será feita a partilha. Mário deu uma leve passada de olhos na folha de papel, suspirou e disse... Desculpe-me a observação, senhor Dantas, mas... O senhor não acha que a separação poderia ser evitada? Evitada? Pensou bem sobre o assunto? Por que está me perguntando isso? Veja bem, como advogado, é meu dever tentar a conciliação do casal. Desconheço os motivos da separação, porém acredito que o divórcio sempre traz consequências funestas para a família, mormente para os filhos. Alguém já disse que o casamento é um jogo muito especial. Ou ambos ganham, ou perdem os dois. E isso não lhe diz respeito. Estou pagando um advogado, não um psicanalista. Se quisesse um, não viria aqui. E se quisesse um padre, iria à igreja. Trate, por favor, da minha separação o mais breve possível. Mais uma vez, desculpe-me. Estava apenas cumprindo o meu dever profissional. E o senhor o cumprirá se aprontar logo esses papéis. Quanto ao resto, não é da sua conta. Está bem. Vou fazer a petição. Assim que tudo estiver pronto, daremos entrada no fórum. É só isso? No momento, sim. Então, tenha um bom dia. O cliente se retirou sem um gesto de simpatia. Mário passou a analisar o plano de divisão dos bens e espantou-se com o patrimônio do casal. É um homem muito rico. Jamais conheci alguém com tanto dinheiro. Eram casas, apartamentos, automóveis, empresas, joias, obras de arte, enfim, um patrimônio avaliado em muitos milhões de reais. Contudo, o que mais lhe chamou a atenção foi que a maior parte ficaria com o marido. À esposa, Beatriz, caberia apenas uma casa avaliada em pouco mais de 50 mil reais. E ainda ela renunciava à pensão alimentícia. Estranhando o fato, Mário foi conversar com o seu chefe. O senhor pode me dar um minuto da sua atenção? É sobre o caso do senhor Dantas? Exatamente. Ele me trouxe a partilha dos bens e estive analisando-a. E daí? Estou impressionado com o patrimônio do casal. Eu lhe disse que ele é um homem muito rico. Sim, mas confesso que estou intrigado com a partilha. E por quê? Ora, Dr. Romualdo, é no mínimo curioso. Tudo para o senhor Dantas e quase nada para a esposa. É a decisão do casal. São maiores e capazes e podem dispor dos seus bens da forma que lhes aprouver. O senhor chegou a conversar com a esposa dele, a dona Beatriz? Pelo telefone. Ela confirmou o propósito da separação e disse que estaria de acordo com a divisão de bens a ser feita pelo marido. Mas o que ela vai receber é muito pouco. Que motivos teria essa mulher para renunciar tamanho patrimônio? Eu preciso conversar com ela.
saber os motivos da separação e se efetivamente concorda com a absurda partilha apresentada pelo marido. De forma alguma, rapaz. Você está indo longe demais. Eu já lhe disse e vou repetir. O casal deseja a separação amigável e está de acordo com a partilha. E isso é o que importa. Se não quiser o caso, passarei para outro advogado. Não, por favor, é claro que eu quero. Eu só estava tentando entender. Olha, rapaz, para satisfazer a sua curiosidade, eu vou lhe contar um segredo que o fará compreender muita coisa. Porém, isso deve ficar entre nós. Nem o Sr. Dantas deve saber que você conhece o motivo da separação. Se ele descobrir, vamos perder um dos melhores clientes do escritório. Confie em mim, Dr. Romualdo. Que segredo é esse? O casal vivia feliz. Dantas era um homem alegre, adorava a vida de casado, embora seja 20 anos mais velho que a esposa. Quando se casaram, Dona Beatriz era muito rica e boa parte desse patrimônio foi ela quem levou para o casamento. Porém, os bens se multiplicaram com o trabalho de Dantas. Isso é perfeitamente natural. Cabia a ele multiplicar o patrimônio. A Dona Beatriz é artista plástica, mas de pouca expressão. Faz da arte um hobby, porque o que ganha não paga nem o material que utiliza. Bem, eles iam tocando a vida sem problemas, até que um dia o Dantas recebeu uma carta anônima dizendo que a esposa o traía com um diretor da sua própria empresa. Carta anônima é um instrumento covarde que não deve ser considerado. Concordo. Contudo, o Dantas contratou um detetive particular que confirmou o adultério. Ele entrou em desespero, pois adorava a esposa. Durante algum tempo amargou aquela situação, mas um dia não suportou mais e interrogou-a. Ela confirmou a traição. Arrasado moralmente, ele exigiu a separação. E ela confirmou assim, sem mais nem menos? Não argumentou? Não se defendeu? Claro que sim. Fez um drama, pediu-lhe perdão, implorou uma nova oportunidade, mas o Dantas ficou irredutível. Queria a separação, mas pediu que fosse por via amigável, a fim de evitar o escândalo, entende? Dona Beatriz não teve outra alternativa senão concordar. Contudo, Dr. Romualdo, isso não explica a partilha tão desproporcional. Como não explica? A adúltera tem que ser punida. Precisa sofrer as consequências do seu ato. Acha justo que fique com metade do patrimônio do casal? A partilha contempla com a maior parte dos bens aquele que foi traído, enxovalhado. É claro que a senhora Beatriz poderá renunciar aos bens que lhe competem, mas por lei ela tem direito à metade do patrimônio do casal, independente de ter dado causa à separação. A lei nem sempre é justa, meu caro doutor. E, além do mais, não se esqueça de que o cliente que nos paga é o Sr. Dantas. E nos paga muito bem para ficarmos preocupados com a sua mulher. Por sinal, um ser desprezível. Todavia, perante o tribunal, também seremos advogados de Dona Beatriz. Não podemos advogar contra os seus interesses pessoais. Será que ela está mesmo de acordo com essa partilha maluca? Ora, Mário, deixe o tribunal de lado. Se quiser vencer na advocacia, abandone essas questões de consciência, pois o tribunal não paga suas contas, nem o seu aluguel e muito menos o seu crédito educativo. Já os honorários do Sr. Dantas, este sim. Entretanto, eu ainda acho que... Você não tem que achar nada, apenas executar o seu trabalho. E vá cuidar dele, que está perdendo muito tempo. Sim, senhor. Dois dias se passaram. Mário estava muito confuso. O adultério de Dona Beatriz o pegou de surpresa. Não entendia como ela jogou o casamento por água abaixo. Entretanto, sabia que não teria chances de investigar detalhes da separação, mas suspeitava da lisura da partilha. Será que essa decisão de aceitar partilha tão desigual é livre? Sem que pudesse perceber, um espírito amigo aproxima-se dele.
era Sálvio, seu protetor espiritual, que lhe insuflava energias renovadoras e o intuiu fortemente a convidar o casal para uma reunião no escritório. O jovem advogado pensou ter uma brilhante ideia, e assim agiu. Pronto? Doutor Romualdo? Perfeitamente. Como vai? Aqui o Dantas. Oh, senhor Dantas, que prazer. O que o senhor manda? Recebi um telefonema do doutor Mário, avisando que os papéis do divórcio estão prontos. Ah, sim. Ele quer que eu e a Beatriz compareçamos aí para uma reunião. O senhor tem ideia do que esse advogado quer nos falar? Por acaso, contou a ele o nosso segredo? Não, de forma alguma, senhor Dantas. Eu não cometeria essa indiscrição jamais. Nosso segredo continua trancado às 7 chaves. Mas então, qual é o motivo dessa reunião? Eu vou lhe explicar. O fato é que o Mário é um advogado formado recentemente e quer fazer as coisas como manda o figurino, entende? O senhor sabe que isso me contraria muito. Claro que sei, mas ele não está errado em querer conversar com os senhores. Mas fique tranquilo, é apenas uma formalidade. Eu não gostaria de expor minha mulher, apesar de tudo que ela me fez. Isso não irá acontecer, eu lhe prometo. Pode trazê-la que não haverá problema algum. Tem certeza? Absoluta. 2 horas depois, o casal chega ao escritório de advocacia. De imediato, Mário nota a beleza de Beatriz. Traços finos, gestos elegantes, discretos, atraentes sem a menor vulgaridade. Mas os seus olhos mostravam um grande sofrimento. Mário não conseguia entender como aquela mulher, de jeito tão nobre, podia ter cometido adultério. Pelo seu pensamento, passou uma frase de Oscar Wilde. As mulheres foram feitas para serem amadas e não compreendidas. Aqui estamos conforme sua solicitação, doutor. Eu agradeço por terem vindo tão depressa. Por favor, sentem-se. Obrigado. Esta é Beatriz, minha esposa. É um grande prazer conhecê-la, dona Beatriz. Eu digo mesmo, doutor Mário. Aqui está o pedido de divórcio que apresentaremos ao juiz, incluída a partilha de bens. Gostaria que lessem atentamente. Enquanto liam os documentos, Mário analisava-os. O Dr. Romualdo havia me dito que o Sr. Dantas é um senhor 20 anos mais velho que a esposa. E esse modelo antigo de óculos torna-o ainda mais velho. É descuidado com a aparência, cabelos despenteados, barba por fazer, barriga para fora da cintura da calça. Está longe de ser um homem atraente. Além disso, parece estar sempre de mau humor. Talvez por isso Dona Beatriz, que é delicada e sensível, tenha se apaixonado por outro homem. Minutos depois... E então, algum problema? Não, nenhum. Concordo com tudo que está na petição, doutor. É assim mesmo que eu quero. E a senhora, Dona Beatriz, tem alguma coisa a dizer? Houve um silêncio constrangedor. 2 lágrimas rolaram pela face da mulher, que parecia buscar suas últimas reservas de forças para responder. A senhora está de acordo com a separação? Não tem outra saída, doutor. Preciso concordar, porque esse é o desejo do meu marido. Em relação à partilha, a senhora também está de acordo com os termos? Está bem ciente de que ficará apenas com uma casa avaliada em pouco mais de 50 mil reais? Beatriz respirou fundo e prosseguiu. Que me importam os bens se perderei o meu maior tesouro, doutor? Que me importam carros, joias, obras de arte, se não terei mais ao meu lado o homem que amo? Diante do desabafo de Beatriz, Dantas não se conteve e disse com emoção na voz. Mais do que ninguém sabe que lutei pelo seu amor, Beatriz. Mas o destino não quis que eu me tornasse o seu verdadeiro homem. Minha vida não terá mais sentido
E os bens com os quais ficarei não serão capazes de acalmar o meu coração, de curar as minhas feridas e de me fazer voltar a ser feliz. Ouvindo o diálogo emocionado, Mário sentiu-se na obrigação de intervir. Mas será que esse amor não é capaz de apagar as diferenças entre vocês? É impossível, doutor. Também pensa assim, dona Beatriz? E que importa o que eu pense ou deixe de pensar? O senhor ainda não percebeu que meu marido está irredutível e nada o fará voltar atrás? Senhor Dantas, raciocine. Não seria conveniente deixar o tempo cicatrizar as feridas para que tudo volte ao normal entre vocês? Não, doutor. A separação é o único remédio capaz de resolver o meu problema. E dela não abro mão. Ouvindo o diálogo emocionado, Mário sentiu-se na obrigação de intervir. Mas será que esse amor não é capaz de apagar as diferenças entre vocês? É impossível, doutor. Também pensa assim, dona Beatriz? E que importa o que eu pense ou deixe de pensar? O senhor ainda não percebeu que meu marido está irredutível e nada o fará voltar atrás? Senhor Dantas, raciocine. Não seria conveniente deixar o tempo cicatrizar as feridas para que tudo volte ao normal entre vocês? Não, doutor. A separação é o único remédio capaz de resolver o meu problema e dela eu não abro mão. Vou sofrer muito mais do que estou sofrendo agora, eu sei. Mas é um mal necessário. Dantas se emocionou por alguns momentos, a ponto de deixar que algumas lágrimas lhes escorressem pela face. Neste momento, Romualdo entra na sala e, percebendo o ambiente pesado, sem nenhum tato, chamou a atenção do seu cliente. Ora, mas o que é isso, senhor Dantas? Um homem não chora. Está vendo? A que ponto cheguei por causa dessa separação? Ora, bobagem. Vocês não serão os primeiros e nem os últimos. Milhares de casais se separam todos os dias. Para a alegria de nós, advogados, é claro. Tanto o casal quanto o Mário sentiram-se constrangidos com a observação tão infeliz. Mas o displicente advogado prosseguiu. E afinal de contas, senhor Dantas, o senhor ficará com um patrimônio invejável. Raros são os maridos que se separam e aumentam os seus bens. A fim de evitar comentários mais maldosos ainda, Mário entrou em ação. Podemos encerrar esta reunião. A audiência com o juiz será daqui a alguns dias. Eu entrarei em contato com os senhores assim que tiver a data exata e o horário. Passem bem, senhores. Mário passou as próximas horas intrigado. Não conseguia entender o que realmente se passava entre Dantas e Beatriz. No dia seguinte, assim que chegou ao escritório, pôs-se a refletir. Mesmo com as divergências, percebe-se que o Sr. Dantas e Dona Beatriz se amam, e muito. Será que existe alguma coisa que eu possa fazer para impedir essa separação? Nesse momento, como que intuído por alguém, ele deitou o olhar sobre um livro que jazia em cima da mesa. O Código de Ética dos Advogados. Interessante. Deveria estar na estante, mas está sobre a minha mesa como se alguém o tivesse colocado aqui. Vou consultá-lo. Abre o livro e começa a folheá-lo. De repente, para em determinada página. Que estranho. Parece que alguém guiou a minha mão. E pôs-se a ler. É dever do advogado estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígio. Ele para a leitura, reflete por alguns instantes e depois... já sei o que vou fazer. Imediatamente pega o telefone e liga para a casa de Dona Beatriz. Residência da família Machado, às ordens? Por gentileza, eu poderia falar com a senhora Beatriz? Quem deseja? É Dr. Mário Rodrigues Gonçalves, advogado.
Vou ver se ela pode atender. Um momento, por favor. Instantes depois... Pronto? É Dona Beatriz? Perfeitamente. Bom dia. Aqui é o Dr. Mário. A empregada me disse. Como vai, doutor? Bem, obrigado. A senhora poderia me dar alguns minutos da sua atenção? Se estiver ocupada, ligarei uma outra hora. Não estou ocupada, doutor. Ah, que ótimo. O que o senhor deseja? Gostaria de falar um pouco com a senhora. Sobre? O que há, doutor? Algum problema com a separação? Aparentemente não. É que estou pensando muito no seu caso. Como advogado, devo tentar impedir a separação e só propor o pedido de divórcio ao juiz quando todas as possibilidades de acordo estiverem esgotadas. Agradeço a sua boa intenção, mas já estou cansada desse assunto. O senhor ouviu meu marido dizer que não há nenhuma possibilidade de reconciliação. Portanto... Ainda assim, eu gostaria de tentar mais um pouco. Então é melhor o senhor procurar por ele. É o que pretendo fazer, se a senhora consentir em me ajudar. Eu? Ajudá-lo? Ora, doutor, não posso fazer nada para impedir esse divórcio. Eu acredito que pode. E como? Se me der detalhes que até agora desconheço. Acredite, gostaria de conversar com a senhora a respeito da separação. É um assunto muito delicado para ser tratado por telefone. Não é minha intenção tratar disso por telefone. Podemos nos encontrar em algum lugar? É impossível. Meu marido é um homem ciumento e de uns tempos para cá vigia todos os meus passos. Mas não existe um lugar onde a senhora costuma ir sem despertar curiosidade? Bem, ultimamente só tenho saído para ir à capela de São Francisco, onde faço minhas orações. E onde fica isso? Aqui no bairro onde moro, a 2 quadras de minha casa. E que dia e hora costuma ir à capela? Às quartas-feiras, às 3h da tarde. Hoje é quarta-feira. Podemos nos encontrar? Não sei, francamente. Não sei, doutor. Por favor, senhora, é muito importante que tenhamos essa conversa. Prometo que não tomarei muito do seu tempo. Só quero que me esclareça algumas coisas para que eu possa entender a posição do seu marido. Confesso que tenho medo, mas... tudo bem. Às 3h em ponto estarei lá. Eu agradeço muito a sua boa vontade. Agora vou desligar. Passe bem. Mário desligou sem perceber que a mão protetora de Sálvio, seu mentor espiritual, dirigia suas ações e inspirava seus pensamentos. Beatriz chegou à igreja 15 minutos antes do horário combinado e, pelo seu pensamento, se passaram muitas cenas vividas ali naquela capela. Há 3 anos, eu adentrava a nave desta igreja para o meu casamento. A cerimônia foi inesquecível. O padre pronunciou um lindo sermão e o coral parecia formado por anjos, porque as vozes eram angelicais. Quantos convidados, amigos sinceros a desejar-nos felicidade perene. E agora, Senhor, aqui estou aniquilada a suplicar pela salvação do meu casamento. Ajuda-me, Senhor, rogo-te forças e coragem. Que os teus anjos inspirem o jovem advogado a encontrar uma solução para evitar o divórcio. Ao lado de Beatriz, mas invisível aos olhos humanos, estava um espírito de luz que se dedicava ao amparo dos sofredores que procuravam a capela. Mário chegou e esperou discretamente que Beatriz terminasse as orações. Junto com ele, também invisível aos olhos humanos, estava Sálvio. Os 2 espíritos se cumprimentaram e travou-se entre ambos um diálogo amigo. Cara irmã Antônia, Deus seja louvado. Agradeço o seu empenho em ajudar a nossa irmã Beatriz. Ora, Sálvio, estou aqui para isso. Há mais de 30 anos trabalho nesta capela, a fim de minimizar as dores de todos os que procuram esse pedacinho de céu. Trabalha sozinha? Não. Embora seja responsável pela assistência, não raro recebo ajuda valiosa de outros companheiros espirituais, principalmente nos dias em que a igreja recebe um maior número de fiéis.
Todos que aqui comparecem recebem alguma assistência. Ninguém sai sem receber amparo celeste. Mas que tipo de assistência se presta aqui? Prestamos a mais ampla assistência possível. Em regra, atuamos como médicos em pronto-socorro, atendendo às necessidades mais urgentes. Muitos chegam aqui em situação de extremo desespero. Então, transmitimos energias calmantes e pensamento de paz e serenidade aos que dormem nos bancos da igreja e aproveitamos para falar mais diretamente com eles. E o que vocês falam? Mostramos a eles as tristes consequências do suicídio. Mostramos que o resultado é amargo e nada resolve. É fantástico. E durante a celebração da missa? O trabalho é ainda maior. Recebemos a ajuda de diversos companheiros. Uns cooperam junto ao padre celebrante, a fim de que ele tenha a inspiração necessária para comentar o Evangelho. O povo tem fome de consolação e esperança. A mesma aflição que acompanhou os homens que procuraram Jesus há 2000 anos, ainda acompanha o ser humano carente. Outro grupo de tarefeiros assiste o povo diretamente, pois não basta o sacerdote inspirado, é preciso que o público tenha ouvidos de ouvir. Os pedidos dos fiéis, como são tratados? Aos que anotam esses pedidos formulados em favor de enfermos, e ao término da missa, diversas equipes se organizam para a visitação aos doentes, tanto em lares como em hospitais. Me diga uma coisa, e as obsessões? Aqueles casos em que o espírito ignorante influencia maleficamente uma pessoa? Esses casos são mais frequentes. Procuramos conversar com o espírito obsessor e esclarecê-lo. Se é alguém que faleceu e não conhece seu verdadeiro estado, procuramos informá-lo da sua nova condição e depois encaminhamos para espíritos especializados tratá-los. E o resultado é rápido? Garantido? Não. Existem casos que necessitam de vários diálogos, porém há outros que não podemos resolver, pois a pessoa que sofre a influência precisa alterar a conduta mental e moral. E o que vocês fazem? Inspiramos a pessoa a procurar um centro espírita. Um centro espírita? Mas esta é uma igreja católica. Não temos nenhum drama de consciência. Eu continuo católica, mas não acho que o catolicismo seja melhor que o espiritismo e vice-versa. Todos os caminhos levam a Deus. E a nossa irmã Beatriz tem acompanhado o seu drama? Sim. Ela vem à igreja e transmitimos a ela energias e pensamentos de esperança, ao mesmo tempo que levamos as suas súplicas aos nossos superiores, para providências cabíveis. Quando o seu tutelado chegou, sentimos que era uma resposta aos nossos apelos. O nosso Mário é ainda inexperiente como advogado, mas tem um coração de ouro. Deus não deixa nenhum pedido sem resposta. Às vezes não é aquela que esperamos, mas ninguém fica sem resposta. Mário sentiu que era chegado o momento de interpelar Beatriz. Aproximou-se do banco onde ela estava e chamou-a baixinho. Dona Beatriz? O senhor já chegou? Esperei que terminasse de orar. Eu também orei e foi muito bom. Podemos conversar agora? Sim, mas seja breve, por favor. Eu prometo. Bem, estamos praticamente a sós porque a igreja está vazia. Poderia me contar o real motivo da separação? Não sei se devo. Eu sou seu advogado, portanto, preciso conhecer, ainda que sem muitos detalhes, a razão que levou o casal a chegar a esse extremo. Talvez a senhora esteja constrangida, mas, por favor, sinta-se à vontade para contar o que for preciso. Lembre-se que o advogado assemelha-se a um sacerdote, embora com singular diferença, pois não estou aqui para julgá-la, nem para lhe dar indulgência, apenas para atendê-la, seja lá o que for que tenha feito. Mas eu não carrego nenhuma culpa. Acredito, dona Beatriz. Mas alguma coisa deve ter ocorrido para que a senhora e o seu marido optassem pela separação. O que foi? Bem, realmente é uma história constrangedora para ser narrada por uma mulher. Faça de conta que está conversando com um amigo que só quer ajudá-la.
Bem, eu e meu marido vivíamos muito bem. Nunca tivemos problemas financeiros. Viajamos muito, conhecemos o mundo inteiro, vivíamos em festas e frequentávamos as colunas sociais. Ele me presenteava com joias, vestidos de seda e nunca deixou de me dar flores por qualquer motivo. A diferença de idade entre os senhores nunca foi problema? A princípio não, embora ele seja 20 anos mais velho. Dantas sempre foi vaidoso, cuidava da aparência física, vestia-se bem, vivia tomando vitaminas. Eu sentia que ele queria a todo custo minimizar a nossa diferença de idade. E como um casal tão perfeito acabou encontrando problemas? Nossas desavenças começaram no relacionamento íntimo. Dantas era vigoroso, mas começou a ter dificuldades no ato sexual. Falta de interesse? Pelo contrário, ele sempre foi muito fogoso. O problema é que ficou impotente. E qual foi a reação da senhora? No início eu pensei que fosse algo passageiro. Não dei muita importância e nem ele mesmo. Mas com o passar do tempo a situação agravou-se. Dantas ficou muito perturbado. Perdeu a alegria de viver. Deixou de se cuidar e a sua autoestima foi a zero. Passou a beber muito, ia alcoolizado para a cama e ficava tudo muito pior. Mas a senhora não tentou ajudá-lo? Ai, e como tentei? O senhor nem imagina quanto. Justiça Além da Vida. Obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto, Sidney Carbone.